E aí, pessoal, vamos para mais uma questão hoje e o tema é toxicologia forense. Então já vai deixando seu like e se quer sempre praticar medicina legal comigo, já se inscreve no canal. Essa questão caiu na FUNCAB em 2013 para o concurso da Polícia Civil do Espírito Santo. Vamos lá. Com relação ao mercúrio, é incorreto afirmar: A. O tratamento com BAL ou penicilamina mobiliza o mercúrio e favorece sua eliminação por via renal. B. O mercúrio iônico tem elevada avidez pelas sulfidrilas das proteínas, causando-lhes alteração estrutural, com a subsequente perda da atividade biológica. C. O mercúrio na sua forma elementar é de baixa toxicidade. D. A sua forma iônica é tóxica, bem como sua bioconversão para o alquimercúrio, que é muito seletivo para tecidos lipídicos, como a bainha de mielina. E por fim, letra E. Sua neurotoxicidade está relacionada com a inibição da biopterina, importante na biossíntese de neurotransmissores. Antes de mais nada, como é nosso padrão de resolução, vamos fazer uma introdução sobre o tema. Para começar, eu vou citar as principais formas que o mercúrio pode ser encontrado no ecossistema, que é a forma inorgânica e a forma orgânica. Relembrando um pouquinho dos conceitos químicos, o inorgânico é tudo aquilo que pode ser encontrado na natureza e que raramente terá um átomo de carbono em sua composição. No caso do mercúrio, os principais incluídos nesse grupo é o mercúrio elementar e o mercúrio iônico. Já o orgânico são aqueles advindos de reações internas de seres vivos e que sempre terão, aqui é sempre terão um átomo de carbono na sua molécula. E os representantes também são dois, o metilmercúrio e o dimetilmercúrio. De todas essas quatro formas que falei, elementar, iônico, os orgânicos, o mais importante é o metilmercúrio. Ele é considerado o mais tóxico deles, chegando a ser 100 vezes mais que as formas inorgânicas. E como ele é um dos mais importantes, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre ele. Vou trazer 3 pontos super essenciais aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro ponto. Eles têm alta afinidade pelo grupo sulfidrílico. Isso, na verdade, serve para todas as formas de mercúrio. Para quem nunca ouviu falar desse grupo sulfidrílico, ou não lembra das aulas de química, saibam que ele é um tipo de grupo funcional. E em química existem vários deles. Cada grupo funcional tem uma importância específica, com características e peculiaridades particulares. Só que o mais importante para a gente é saber que são esses grupos que formarão os chamados compostos orgânicos. Por exemplo, as hidroxilas, que também é um grupo funcional, assim como as sulfidrilas, elas formarão os compostos orgânicos alcoóis e fenóis. A carbonila, outro tipo, já forma as cetonas e os aldeídos. A carboxila forma os ácidos carboxílicos e por aí vai. Ah, mas e a sulfidrila? Ela forma qual composto orgânico? Bem, elas vão formar os chamados tióis. Não é tio irmão da sua mãe não, tá? É tióis, um composto orgânico, que também é conhecido pelos mais formais como mercaptano. Só quem é da alta classe pode chamá-lo assim, apelido mais requintado, um apelido de origem latina, que se originou da palavra mercúrio captans, que se a gente for traduzir para o nosso bom e velho português seria mais ou menos um mercúrio capturado. E esse nome foi dado por causa da principal característica dos tióis e grupo sulfidrila, que é a alta afinidade ao mercúrio. Eles se ligam muito facilmente a ele, como se fosse um ímã, certo? Segundo ponto, alta lipossolubilidade. Isso aqui é muito importante. Pessoal, tudo que é lipofílico existe risco enorme de atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ao cérebro. É por isso que o metilmercúrio consegue trazer grandes danos neurofisiológicos. Ele consegue atingir a máquina. Os níveis dele no cérebro chegam a ser 6 vezes maiores que no sangue, para vocês terem uma ideia. E por fim, o terceiro ponto. O tiol mais importante do nosso corpo é a cisteína. O mais importante é a cisteína. Para quem lembra lá das aulas de biologia, sabe o que é cisteína. É um aminoácido que, junto aos outros 19 aminoácidos existentes, formam inúmeras proteínas para o corpo. E essas proteínas são fundamentais para o bom funcionamento do organismo.
Vai desde o transporte de oxigênio, feito pela hemoglobina, até o sistema de defesa e ações enzimáticas feito, respectivamente, pelos anticorpos e enzimas. Tudo isso que eu falei, hemoglobina, anticorpo, enzima, são tipos de proteínas. E algumas delas têm a cisteína em sua composição. Não são todas, algumas delas. Então percebam o quanto o mercúrio pode afetar todo o nosso corpo. A intoxicação por ele pode atingir os mais diversos órgãos, justamente em virtude da ligação com a cisteína, que é um tipo de tiol. E se é tiol, tem alta afinidade pelo mercúrio, como disse anteriormente. Ok? O tema é difícil, envolve conceitos bastante aprofundados de química orgânica e biologia molecular, mas acredito que dei aí uma luz no fim do túnel para vocês. Vamos para as alternativas. Letra A. O tratamento com BAL ou penicilamina mobiliza o mercúrio e favorece a sua eliminação por via renal. Certo ou errado? A alternativa está exata. Dei uma de Luciano Huck aqui. Por que ela está certa? Porque tanto o BAL quanto a penicilamina são compostos que neutralizam o mercúrio. Para quem viu o meu vídeo de resolução da questão sobre o arsênico, que também caiu na FUNCAB, lembra que eu falei muito detalhadamente sobre o BAL, que era o antídoto para o Lewis-Site, uma arma química criada lá na Primeira Guerra Mundial, que depois, passado alguns anos, foi usada para o tratamento de intoxicação, para arsênico, mercúrio e chumbo. Mas só que hoje, apesar de utilizar-se ainda o BAL, utiliza-se como alternativa o succímero, que aparenta ter menos efeitos colaterais. Ah, mas e a penicilamina? Também é um quelante de metais pesados, porém ela não é mais utilizada atualmente para esse fim, pois tem muito menos efeito que o BAL e o succímer e apresenta inúmeros efeitos colaterais. Portanto, sim, a afirmativa está correta, mas a penicilamina não é utilizada terapeuticamente como um quelante para o mercúrio. Letra B. O mercúrio iônico tem elevada avidez pelas sulfidrilas das proteínas, causando-lhes alteração estrutural com a subsequente perda da atividade biológica. Essa aqui, depois do que eu falei, está de graça. Todo tipo de mercúrio interage muito fortemente com os grupos sulfidrila dos tióis. E é por isso que eles perdem a sua função biológica. Sendo o exemplo mais comum o caso das proteínas formadas pelo aminoácido cisteína, que é um tiol. Que quando se liga ao mercúrio, essa proteína ela perde a sua propriedade biológica. C. O mercúrio na sua forma elementar é de baixa toxicidade. Alternativa verdadeira. No caso do mercúrio, os mais tóxicos são de origem orgânica. Gravem isso. Os mais tóxicos são de origem orgânica. Não confunda com arsênico, gente. Arsênico, o mais tóxico é o arsênico inorgânico. Aqui no mercúrio é o contrário. O mais tóxico é o orgânico. Ok? Letra D. A sua forma iônica é tóxica, bem como sua conversão para alquil-mercúrio, que é muito seletivo para tecidos lipídicos, como a bainha de mielina. Todos os tipos de mercúrio, como já falamos, são tóxicos. Porém, o alquimercúrio, que é outro nome dado para os mercúrios orgânicos, são 100 vezes mais tóxicos que os inorgânicos. E sim, eles são seletivos para os tecidos lipídicos, em virtude da sua alta lipossolubilidade. Segundo ponto que eu ressaltei lá em cima. E dessa forma podem afetar o cérebro e a bainha de mielina, que é uma capa lipídica que protege os neurônios. Por fim, a letra E. Sua neurotoxicidade está relacionada com a inibição da biopterina, importante na biossíntese de neurotransmissores. Essa questão aqui, para muita gente, é a mesma coisa de falar japonês de trás para frente. Não dá para entender porra nenhuma. Mas calma, vamos com paciência que a gente chega lá. Primeira coisa, para a gente julgar essa afirmativa, a gente precisa entender o que é a biopterina. E nós só vamos compreendê-la se a gente conhecer um pouco do processo de síntese das catecolaminas, como a dopamina, noradrenalina e adrenalina, que são as principais. Todos os três são hormônios neuroendócrinos muito importantes para o nosso organismo. E para agilizar, o processo começa assim. A gente precisa do aminoácido conhecido como fenilalanina. Nome bom para dar para o filho, né? Olha que nome interessante. Esse aminoácido ele é considerado um aminoácido essencial para o ser humano, uma vez que só pode ser obtido pela alimentação. Ele não é produzido pelo corpo, você só consegue atingir concentrações ideais ingerindo ele.
E na cadeia de síntese das catecolaminas, ele vai sofrer a ação de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que transformará a fenilalanina em tirosina. E da mesma forma, a tirosina, pela ação da tirosina hidroxilase, se transforma em L-dopa. A L-dopa, então, passa pela ação da dopa-descarboxilase, formando a dopamina, a nossa primeira catecolamina desse processo, que vai ser precursora das outras. Então vamos continuar. A dopamina passa pela ação da dopamina hidroxilase e se transforma em norepinefrina. E por fim, uma enzima chamada PNMT metila a noradrenalina e a transforma em adrenalina. Difícil, né? Na verdade, isso é um dos decorebas da medicina. Tem como fugir muito disso, não. Mas aí você pergunta, qual o papel da biopterina nessa bagunça? A biopterina, pessoal, ela é um cofator, ou seja, ela é um ajudante das enzimas catalisadoras. Se a gente for fazer uma analogia, na construção você tem o pedreiro e tem o servente. A biopterina é um servente, é um auxiliar que ajuda a enzima a fazer o seu trabalho. E quais são as enzimas que ela ajuda? São a fenilalanina hidroxilase e a tirosina hidroxilase. Tanto é que todas as duas são chamadas de hidroxilases dependentes de biopterina. Sem a biopterina elas não trabalham, são preguiçosas. Agora sim, acredito que vocês entenderam o que é esse cofator aí. Tá, vamos reler a afirmativa. Sua neurotoxicidade está relacionada com a inibição da biopterina, importante na biossíntese de neurotransmissores. Quando a gente lê, a gente acha que está certo, porque realmente ela é importante para a biossíntese dos neurotransmissores. Porém, a fisiopatologia do mercúrio não está ligada à biopterina. A questão quis confundir a gente com uma síndrome chamada de síndrome de Segawa, que é uma doença que está ligada à desordem desse cofator. Já o mercúrio é diferente, ele intoxica as pessoas em virtude da sua ligação com as proteínas que contêm o grupo sulfidrila. Ou seja, que na verdade é as proteínas que contêm a cisteína, que é um tiol. Isso eu já falei para vocês. E em virtude da sua autolipossolubilidade, consegue atingir até mesmo o cérebro. Lembram disso, né? Então, gente, a intoxicação do mercúrio é em virtude disso. Em virtude da sua ligação com a cisteína e em virtude da sua autolipossolubilidade, que faz com que ele atinja até mesmo a máquina do nosso corpo. Certo? Questão realmente eu tenho que concordar com vocês. É uma questão difícil, pega conceitos muito além do campo prático da medicina legal, mas acho que consegui um bom parâmetro aí para vocês. Curtam o vídeo, compartilhem e se tiver alguma questão que queiram que eu resolva, deixe aí nos comentários.